Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Muito bem, amados. Hoje eu gostaria de começar um pequeno estudo falando sobre vida conjugal, vida sentimental, sobre casamento. E estarei encerrando essa mensagem falando sobre divórcio, separação e novo casamento. Mas eu gostaria de usar a palavra de Deus para responder algumas questões de alguns irmãos que têm conversado comigo durante essa semana. Alguns amigos, parentes, pastores, pessoas também desconhecidas que têm me questionado acerca da vida conjugal. Eu não sei, amados, quantos áudios estarei gravando. Com a última pessoa que eu conversei, eu disse que eu gravaria 3 áudios. Mas eu quero elaborar um estudo profundo falando sobre vida conjugal, sobre casamento cristão. Eu quero falar com os cristãos. O casamento, amado, é uma parceria permanente entre um homem e uma mulher. É uma parceria, amado. E essa parceria deve ser permanente. Ao lermos o livro de Mateus, capítulo 19, versos 5 e 6, o Senhor Jesus disse assim: deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a uma mulher, e serão os dois uma só carne. Então eles já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Palavra do próprio Senhor Jesus, livro de Mateus 19, versos 5 e 6. Com base nesta palavra, amados, eu gostaria de iniciar esse estudo. Primeiro, eu quero falar acerca daquilo que a Bíblia diz. Não é meu pensamento, é pensamento da própria palavra de Deus. E provavelmente depois, lá para o final dos estudos, eu estarei deixando o meu próprio pensamento. Assim como o apóstolo Paulo também, ele dizia acerca do casamento, ele dizia assim: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. E depois ele disse, esta palavra é minha, também não é do Senhor. Ele deixou seu parecer. Então vamos lá. Como o marido deve se relacionar com sua esposa? Isso está na Bíblia, amado. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 25 e 28. A Bíblia diz que o marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim também, diz o Senhor, assim também o marido deve amar a sua esposa. O marido deve amar a sua esposa, assim como o próprio Senhor Jesus se entregou pela igreja. O marido, se for necessário, deve morrer em defesa da sua própria mulher. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim também diz, vós maridos, deve amar sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher,
ama a si mesmo, ama-se a você mesmo. Apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Os maridos devem honrar sua esposa. É isso que o apóstolo Pedro explica em 1 Pedro 3, verso 7. Maridos, igualmente vivei com elas, com entendimento, dando honra à mulher como parceiro mais fraco e como herdeiro da graça da vida, para que suas orações não tenham obstáculo. Você não deve ser um marido negligente com sua esposa, porque se você for negligente com sua esposa, a sua oração não será ouvida. Esse é o papel do marido, amados. Estou iniciando esse estudo primeiro explicando o papel do marido e da mulher. Quero falar agora com as mulheres. Como deve ser a esposa se relacionar com seu marido? E na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5, versos 22 e 24, as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, e ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos em tudo. Palavra do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso, dando o seu parecer acerca daquilo que ele sentia de ter uma vida. Apóstolo Paulo, ele não foi casado, mas ele tinha conhecimento de causa. Ele sabia o que estava falando. Isso quer dizer que a mulher deve fazer tudo o que o marido quer? Não, amados. Não é isso. Não, casamento não exige, aliás, que alguém venha ser humilhada pelo seu cônjuge. Muitas vezes as pessoas, ao ler o livro de Efésios, ele diz: você é minha mulher, você deve se submeter a mim. E começa a humilhar a esposa. Não, amados, casamento não exige isso. Exige parceria de ambos. E na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5, verso 21, quando diz: seja sujeita uns aos outros no temor de Deus. Então, ambos devem se sujeitar, ambos devem se adequar. Não é o marido se tornar carrasco da sua esposa. Aqui está falando que ambos sejam sujeitos uns aos outros no temor de Deus. O marido e a mulher devem se submeter a esse casamento por temor a Deus. Que, então, precisamos compreender, amado, que conselho proíbe o abuso físico ou verbal que muitas vezes a mulher tem sofrido. Na Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 19, diz: marido, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra ela. Aqui o apóstolo Paulo está dando conselho para que o casamento permaneça fundamentado, firme, que o marido deve amar a sua mulher, não se irritar contra elas. O marido deve ser compreensível. Para ter sucesso em seu casamento, ele precisa ser compreensível, ouvir muitas vezes, corrigir a sua própria rota, corrigir os seus próprios erros. Para ter sucesso em seu casamento, corrigir qualquer mal entendido imediatamente. E como eu consigo fazer isso?
É buscando na Bíblia, amado. Eu estou usando a palavra de Deus. Não estou dando o meu parecer, estou dando o parecer da palavra de Deus. E na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4, verso 26, a Bíblia até diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui está falando sobre vida conjugal, amados. Quando o marido, muitas vezes, ou a esposa se irrita, pode até haver ira dentro do seu coração, mas não permita, não vá para a cama, não vá dormir lado a lado um do outro, antes de pedir perdão ao outro, antes de consertar-se, para que vocês tenham uma vida conjugal feliz. Vocês precisam manter esse relacionamento e crescer na própria unidade, na compreensão da própria palavra de Deus. Eu não estou falando com um casal que não são crentes, amados. Eu estou falando com um casal cristão e por isso estou usando a Bíblia Sagrada. Eu não estou usando um livro de autoajuda, porque livro de autoajuda seria para casais não cristãos. Então eu estou usando o livro dos livros, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2 e 3, está escrito assim: que devemos estar sempre agindo com toda humildade e mansidão, com paciência uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui eu pego esse versículo para a vida conjugal, amados. Temos que agir com humildade, ser humilde com o nosso cônjuge, ter a mansidão, ter a paciência. Quando um está irritado, haja com paciência. Se os dois se irritar, haverá separação. Então procura guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agindo com paciência, você trará paz e felicidade para a sua vida conjugal. Então, como deve ser essa sociedade, essa parceria na vida conjugal? Eu já vos disse no início que um casamento é uma parceria para a vida toda. Mas eu não estou ainda falando sobre separação, eu estou falando sobre aqueles que querem viver uma parceria para toda a sua vida, num casamento. Como deve ser essa sociedade entre ambos para ter um casamento feliz? A própria Bíblia, do livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, desculpe, irmãos, livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, o casamento, ele precisa ser um casamento honroso, e o casamento honroso deve ser um casamento onde todos os cônjuges mantenham o seu leito sem mácula. Manter o leito sem mácula é respeitar, o marido respeitar sua esposa, a esposa respeitar o seu marido, não haver traição, não haver adultério, não haver fornicação. Mas os fornicadores e o adúltero, Deus o julgará, disse apóstolo que escreveu o livro de Hebreus. Eu tenho para mim que o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus seja o apóstolo Paulo, mas a Bíblia não nos dá um respaldo, uma afirmação de que é escrito pelo apóstolo Paulo. Então precisamos, amados, seguir algumas regras, alguns mandamentos para proteger o nosso casamento. Que mandamento vem da parte de Deus para proteger
o nosso casamento. A Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 14, e o versículo 17 está escrito assim: não adulterarás, e não cobiçará a mulher do teu próximo. Esse é o mandamento, amado. É o 7º e o 10º mandamento. O 7º mandamento diz: não adulterarás. O 10º mandamento diz: não cobiçará a mulher do teu próximo. Aqui está falando diretamente comigo, com você, que é um homem casado, servo do Deus Altíssimo. Você não deve colocar adultério em seu coração. Não deve olhar para a mulher do seu próximo e desejar a mulher do seu próximo. Pois o próprio Senhor Jesus disse que aquele que olha para uma mulher e em seu coração o desejou, já cometeu adultério com ela. Porque a única razão aceitável que Jesus deu para acabar com o casamento é quando há a traição, quando há o adultério. Na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 32. Mas eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto por falta de castidade, ou seja, e faz adultério, quem casar com a mulher repudiada, comete adultério. Aqui está falando, Jesus está falando claramente: se porventura eu vier me separar da minha mulher, se ela não me traiu, eu estou fazendo com que a minha mulher, se ela vier casar com outro marido, ela irá cometer adultério. A não ser que eu a traí. Se eu atrair minha mulher e eu me separar dela, haver o divórcio, porque eu não mantive minha vida casta. Veja bem, Jesus deixou bem claro: mas eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto por falta de castidade. Quer dizer, isso cabe a mim e cabe a minha mulher. Se eu não mantive minha vida casta, ou se minha esposa não manteve a vida casta, então, se houve falta de castidade, de manter a fidelidade, e houve adultério, ou da minha parte, ou da parte da minha mulher, se ela casar com outro, se eu cometi o adultério, se ela casar com outro, ela não estará em adultério, porque o erro coube a mim. É isso que a própria palavra de Deus diz. Então a Bíblia precisa ser interpretada. Muitas pessoas perguntam: mas quanto tempo deve durar um casamento? Na Bíblia, amada, no livro de Romanos, capítulo 2, a Bíblia diz que a mulher está sujeita ou ligado à lei do seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Aqui cabe morte espiritual também, amados. Quando há morte espiritual, um exemplo eu vou dar. Vamos supor que eu sou marido cristão, vivo na igreja, e de repente eu morri espiritualmente, segui por um rumo diferente, estou vivo carnalmente, mas estou cometendo tudo que é errado, sendo um esmagador, sendo avarento, sendo ganancioso, trazendo atos inconsequentes, fazendo minha esposa passar vergonha. Ela irá chamar o ancião da igreja e ele irá conversar comigo. É isso que a Bíblia diz. Se eu me arrepender e me converter, ela irá liberar perdão para mim. Mas se eu não me arrepender, eu serei considerado como hipócrita, como fariseu, e perante a lei de Deus
eu estou morto espiritualmente. E se eu estiver morto espiritualmente, minha mulher está livre para casar com outro homem. Aqui, o livro de Romanos diz isso. Não é o presbítero Gregório. Porque a mulher casada, ela está ligada pela lei do marido enquanto ele estiver vivo. Mas essa interpretação não diz vivo somente carnalmente, mas diz também sobre vivo espiritualmente. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Ainda que ele se mantenha vivo carnalmente, mas ele está morto espiritualmente. Então precisamos interpretar que essa é uma interpretação bíblica, que a introdução é dada sobre a pessoa com quem se casar. E na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Veja bem, voltando a dizer que se o marido está morto espiritualmente, ele é treva. A esposa, se ela é cristã, ela é luz. Aqui estão no julgo desigual. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Então, amados, precisamos muitas vezes, nós que somos pregadores, muitas vezes impomos tanto fardo sobre pessoas que sofrem na igreja, humilhação muitas vezes do seu cônjuge, e chega lá na liderança da igreja e o pastor ou líder da igreja diz: não, você tem que se submeter a isso. Eu estarei mostrando isso à luz da Bíblia, que muitas vezes precisamos ter como diz assim, trazer a luz da palavra de Deus, não para destruir a felicidade das pessoas que estamos apacentando, mas certa feita uma irmã, ela me procurou e disse: presbítero, meu marido quase me matou, ele me espancou, o que eu faço? Eu disse para ela: denuncie, vá à delegacia, denuncie, use a lei Maria da Penha e peça o seu divórcio. Ela diz: mas eu posso fazer isso? Eu falei: claro, porque da próxima vez, se ele já quase te matou agora, da próxima vez ele vai te matar. E se isso ocorrer, quem é o culpado? É a liderança, amados. Então você precisa ser firme, olhar, analisar a palavra de Deus. O dom da palavra de Deus, muitas vezes você precisa interpretar segundo a palavra de Deus. Num casamento, amado, precisa também ter romance e ter a própria sexualidade. O romance e a sexualidade são abençoadas por Deus quando exercida dentro dos laços do matrimônio. E na Bíblia que encontramos isso. Provérbios 5, verso 18 e 19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a esposa da tua juventude, como a corça amorosa e a gazela graciosa. Seus seios satisfazê-lo em todos os momentos e se atraído perpetuamente com o seu amor. Então, amados, quando falta o amor, quando falta o romantismo, quando falta o próprio sexo no casamento, é porque esse casamento já desandou para se perder. Algumas pessoas, amados, estão vivendo
dentro da sua vida conjugal, separados, já divorciaram dentro do seu coração. Então as pessoas precisam compreender, amados, que como pregador da palavra de Deus, como líder, como aquele que instrui a igreja, não podemos colocar carga sobre os nossos irmãos. Hoje eu trouxe o primeiro tópico, amados. Amanhã eu quero falar sobre livro de Mateus e estaremos analisando algumas passagens onde o próprio Senhor Jesus fala sobre o casamento. Depois estaremos analisando o que o apóstolo Paulo fala e até mesmo a lei dada por Deus acerca do divórcio para Moisés. Mas isso nós estaremos analisando em outro áudio. Eu já percebi, amados, que 3 áudios será muito pouco, então eu não vou mais citar quanto áudio estarei falando. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes da rádio El Shaddai Vida. Eu, presbítero Gregório, tenho colaborado com esta rádio, e aqueles irmãos que querem colaborar para o bom andamento da obra de Deus, se quiser fazer uma contribuição para a rádio El Shaddai Vida, me procure, eu tenho o link e tenho o contato do próprio pastor que transmite as mensagens de alguns pregadores e de alguns intercessores dentro da El Shaddai Vida. Eu não conheço o pastor Roberto Rodrigues, mas envio minha oferta voluntária, nenhuma imposição, para o bom andamento da obra de Deus. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.